Dando sequência aos exemplos de frações algébricas, chegamos ao terceiro exemplo. Lembrando, o primeiro exemplo, a gente tem um exemplo bem simples, correto? 3a sobre 2x mais 5a, correto? Era só tirar o mínimo e escolher uma letra. No segundo exemplo, a gente tinha já um mínimo um pouquinho diferente, um mínimo algébrico um pouco diferente, que a gente tinha como obrigação escolher a parte literal com maior expoente, ok? E agora a gente passa para um exercício um pouquinho mais complexo, que agora 3 sobre x menos 2 mais 5 sobre x mais 2. E aí, como é que eu resolvo esse abacaxi? Ou melhor, esse exemplo, né? Vamos lá. Poxa, eu vou ter que tirar um mínimo desses dois valores. E daí, como é que eu vou tirar um mínimo entre esses dois valores? Poxa, o MMC desses dois fatores seria assim. Eu vou tirar o MMC entre x menos 2, correto? E vou tirar o MMC de x mais 2. Se você olhar, esses dois termos são o quê? Diferentes, não são? É um binômio, são dois termos e são diferentes. Como é que eu vou tirar um mínimo de dois números totalmente diferentes? Eu junto os dois. Como assim? O mínimo vai ser os dois juntos. Como assim? Então vamos lá. Eu vou fazer um traço aqui, ó, correto? Vou colocar um mais e vou juntar. O mínimo vai ser os dois ao mesmo tempo. X menos 2 e x mais 2. Ok? Dos dois lados. X menos 2 e x mais 2. Puxa, e agora? Como é que eu vou fazer? E agora aquele processo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O que a gente vai fazer? Como não é uma equação, a gente vai fazer uma representação mental. Na prática, quando eu fosse dividir, eu faço divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Se você olhar, olha aqui para mim. Quando eu for dividir esses dois por esse aqui, ó, este cara aqui, automaticamente, mentalmente, ele corta com esse. Não corta? E sobra qual cara? Sobra só esse. Sobra só o x mais 2. Então vai ficar x menos 2 vezes x mais 2 dividido por x menos 2. Esse corta esse. E sobrou esse cara. Então vai ficar esse, o resultado daqui, vezes o 3. Então eu vou deixar 3, que multiplica x mais 2. Os apressadinhos fazem direto. A gente não vai ser, né? Correto? Então vamos lá. E agora? Esses dois termos divididos por esse. Daí o que eu faço? Olha, esse cara aqui eu corto com esse. Correto? Então esse aqui, mentalmente, eu cortaria com esse. Sobraria qual? O x menos 2. X menos 2 vezes quem? Vezes 5. Então ficaria 5 vezes x menos 2. Ok? E aí, como é que eu faço? Agora eu vou fazer isso aqui, vou aplicar uma distributiva, ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então vamos lá, eu vou deixar aqui representado, tá? Eu vou deixar aqui representado, desculpe aqui está um pouquinho, tracinho um pouquinho diferente, mas sem problema. O importante é que vale a intenção, tá? Não tem um ajudante para segurar a câmera aqui, mas tudo bem. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Eu apliquei a distributiva 3 vezes, como fosse um x aqui. 3 vezes 1x dá 3x. Se fosse 3 vezes 2x, dava 6x. Mas no caso, 3 vezes 1x, 3x. Lembrando que isso aqui eu faço o jogo de sinal. Multiplicação eu faço o jogo de sinal. Só faço o jogo de sinal na multiplicação e divisão. Beleza? Então, mais com mais dá mais, beleza. Mais com mais dá mais 6. E aí, vou aplicar agora a distributiva desse lado. 5x positivo, ó, o positivo aqui, 5x, 5 positivo vezes x, vai dar 5x positivo. Ok? 5 vezes 2, 10. Joguinho de sinal aqui, ó, mais com esse menos, mais com menos dá menos. E aí, acabou a conta? Não, não acabou. Agora vamos somar os semelhantes. Eu tenho esse cara com esse cara aqui que são semelhantes. Ok? 3x mais 5x, até ontem dá 8x. Ok? E aí eu tenho 6 positivos com menos 10, são sinais diferentes, eu vou tirar. Tá? 10 menos 6 dá menos 4. A parte de baixo fica x menos 2
vezes x mais 2. Ok? Então, o que eu fiz? Tirei o mínimo, ok? Juntei os dois, porque os dois são diferentes. Depois de eu ter tirado o mínimo, fiz a dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Apliquei a distributiva. Apareceu essa quantidade de números e eu somei os semelhantes. A parte de baixo eu repito. Beleza? Então tá bom. O resultado é de 8x menos 4 sobre x menos 2 vezes x mais 2. Ó, vocês podem acessar outros vídeos no meu próprio, aqui no próprio canal do YouTube, né? E também no meu blog, que é mauriciomunhoz.blogspot.com. Um abraço para todos.